Amém. Pai, nós te louvamos mais uma vez, agradecemos e apresentamos as nossas vidas diante de ti. Pai, o que mais desejamos agora é estar atentos à tua voz, que seja o Senhor, através do seu Santo Espírito, falando conosco, ministrando aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Acho que eu trouxe... tá aqui. Desculpem, acabei pregando um pouco mais do que normalmente. Esse é o terceiro domingo que eu estou pregando, mas é porque tinha todo esse contexto de mês das crianças e tudo mais, e Deus colocou no meu coração 3 mensagens que eu gostaria de compartilhar com vocês. E por quê? Porque eu senti que era como se fosse uma conversa com os nossos próprios filhos, ou netos, ou amigos, e claro que isso não se aplica só para eles, mas para nós também. Então, nós começamos há 3 domingos atrás, ou 2, falando sobre portas, e a principal porta que Deus abre para todos nós é a porta da salvação, mas não é só essa, Ele também abre a porta do perdão, abre a porta da alegria, e foi por aí que a gente foi. E a necessidade de você, ele destrava a porta, né? Eu vejo assim, ele destrava a porta e você precisa passar por ela. E para isso você precisa de oração, de temor à palavra, entre outras coisas. E domingo passado nós falamos sobre a importância de cuidarmos dos nossos relacionamentos. Porque se tem uma coisa ruim é você sair, por exemplo, brigado de casa com a tua mulher. Não dá certo não, não dá. Você acha que você tem essa capacidade de falar assim, não, isso eu vou deixar em casa, agora eu vou pôr minha gravata e vou resolver tudo que eu tenho. A gente não tem essa capacidade, a gente acaba levando e aquilo é chato, incomoda, desgasta. Então a importância de nós nos relacionarmos bem e falamos bastante sobre isso e usamos Jesus como grande exemplo, porque Ele mesmo diz lá em João que Ele amou seus discípulos e amou-os até o fim, né? E a gente viu também que o amor é mais forte que a morte, como está em Cantares. Então o amor ele tem essa capacidade de fazer com que a gente suporte, para fazer com que a gente seja mais compassivo, que a gente seja mais humilde, mais manso e tenha mais paciência. E com isso os nossos relacionamentos vão uma maravilha. E eu sou prova disso. Sou grato a Deus, muito grato a Deus, pelo relacionamento que tenho com a Lídia, e todos que nos conhecem sabem disso. Mas se você está aqui hoje pela primeira vez e não sabe, eu vou te dizer que eu não estou com esta moça aqui há 50 anos, eu estou apaixonado com ela há 50 anos. E isso é possível sim. O mundo diz que não, o mundo diz que isso é balela, que uma hora fica chato coisa nenhuma, fica só melhor. Então creiam nisso também. Então, eu queria fechar hoje esse ciclo dessas 3 palavras com um desejo que eu tenho para os meus filhos e para netos e para todos vocês, né? E a pergunta seria essa aqui: você quer ser vitorioso? Eu acho que é óbvio que você quer e deve querer, e Deus quer que você seja, e eu também quero ser, e quero que você seja, seus filhos sejam, seus netos sejam. Mas é bom nós sabermos que para isso você e eu vamos ter que encarar vários gigantes. Vários. Não é um, não é 2, não são pequenos, são grandes, são reais, são fortes, mudam de tempos em tempos. Há tempos que o gigante é um desemprego, há tempos em que o gigante é uma doença, há tempos em que o gigante é uma dívida, é uma depressão, uma solidão, é um abandono, é um abuso, uma rejeição, é um relacionamento quebrado, é uma incapacidade, é uma toxicodependência, são hábitos ruins, são tentações, medo, falhas do passado, restrições, e por aí vai. E por aí vai. Então, Deus tem que nos dar condições de vencê-los, e Ele está aqui hoje para isso, para te dar a você e a mim condições de vencer cada um deles. E fora isso, você já deve ter percebido, como eu também, que além deles serem grandes, porque Golias, por exemplo, tinha mais de 3 metros de altura, os bichos falam, eles não falam, eles gritam muitas vezes. Eles gritam dizendo que você muitas vezes não é qualificado para esse trabalho, que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir salvar seu casamento,
que você está perdendo seus filhos, que você perde para os seus vícios, que o seu futuro jamais será brilhante e que a tua vida é um erro. Isso são coisas que o gigante muitas vezes fala nos nossos ouvidos, e se a gente der atenção, isso nos abala. Isso nos abala. Mas eu quero começar então dizendo uma coisa para que fique bem no teu e no meu coração. Deus é a nossa vitória. Deus é a nossa vitória. A nossa vitória não é na força do nosso braço, na nossa capacidade. Não que você e eu não devemos nos capacitar, estudar, trabalhar, lutar. Claro que a gente deve fazer tudo isso, mas para vencer, você e eu precisamos confiar em Deus. A nossa confiança precisa estar totalmente nele. Porque quando nós não confiamos nele, significa que eu confio em mim, que eu sou autossuficiente. Jeremias, quando diz, maldito o homem que confia no homem, eu mesmo, eu tenho que reconhecer que eu falava assim, poxa, mas então eu não posso confiar em ninguém, nem no meu pai, que eu acho um cara tão legal. Que história é essa? Ali ele está falando assim, maldito o homem que confia nele próprio, nele. Eu posso sim e devo confiar em pessoas dignas, pessoas que me ajudam, pessoas que são amigas minhas. Eu não posso pôr expectativa em ninguém que não seja Deus. Por quê? Assim como eu falho, eles falham. Eles são seres finitos. Um dia você pode acordar e seu pai e sua mãe não estarão mais com você, ou seu marido não estará. Então você não pode pôr uma expectativa em um ser que um dia pode faltar. Mas confiança é uma outra história. Há pessoas dignas de confiança. Então esse entendimento de dizer não confio em homem nenhum, não confia em você. Porque a hora que eu confio, a hora que o João confia nele para obter qualquer tipo de vitória, Deus fala assim, você não está me glorificando, João, eu não tenho parte nisso. Eu não tenho parte nisso, porque você acha que você basta. E se você basta, eu não vou te incomodar. Nós temos um Deus que não incomoda, não força a barra. Desde lá atrás, eu gosto muito de um texto que está lá em Isaías, que ele diz assim, vamos conversar nos textos antigos, vamos arrazoar. Ou seja, ele não obriga a nada, ele não te força a nada, ele está e bate a porta. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, é uma escolha sua. Ele não invade, é diferente do inimigo que mete o pé na porta, derruba para te saquear, para te destruir. Nosso Deus não, ele é paciente, ele aguarda, ele é o Deus do põe. Então ele dispõe um plano de salvação para você e para mim que está aqui. Ele propõe, mas ele não impõe. Porque senão ele não seria um Deus de amor, ele estaria me obrigando, eu seria um robozinho. Bom, então tá bom, é por aí que eu tenho que ir, é por aí, então tá bom. Não, ele não impõe nada, ele propõe, ele dispõe. A escolha é sua e minha. O que eu amo isso, ele deixa todas essas promessas aqui para mim e para você. Escolhe, João, escolhe acreditar nelas. Se você escolher acreditar nelas e confiar em mim, você vai viver o sobrenatural. Senão, eu não posso fazer nada, eu não tenho como te obrigar. Eu não seria um Deus de amor. Vira e mexe, às vezes a gente pergunta, e não é pegadinha, até porque eu detesto pastor que dá pegadinha, mas me veio à mente isso, né? Quando a gente fala assim, afinal, qual é o primeiro mandamento? Vocês não precisam responder porque alguém vai errar, eu não quero que ninguém erre. Mas a primeira coisa que vem na mente é amar a Deus sobre todas as coisas, certo ou não? É mais ou menos isso que a gente pensa e a gente responde. E não é. Aí você fala, caramba, passei a vida inteira ouvindo isso, mas não é esse. Esse daí é Jesus se referindo. Então Jesus pode, ele sim se referir ao Pai, dizendo que eu tenho que amar a Deus. É que nem eu e Lídia, eu posso chegar para os meus filhos e netos e falar, cara, você precisa amar sua mãe. Como assim você não ama sua mãe? Você precisa amar sua mãe. Eu falando isso para eles. Agora, eu virar para o meu filho e falar, você tem que me amar? Que tontão sou eu? Como é que eu posso obrigar um filho a me amar? Como é que eu posso obrigar alguém a me amar? Então, quando Jesus fala isso, ele está se referindo ao Pai. Então,
Ame a Deus sobre todas as coisas. Mas se você for lá em Êxodo 20, você vai ver que é não ter outros deuses diante de ti. Então, o próprio Deus não diz você tem que me amar. Ele diz, não tenha outros. Né? Então, é diferente. Esse é o nosso Deus. Então, para tuas vitórias, e eu creio que você vai viver muitas, saiba que não depende da tua força, não depende da tua inteligência, mas depende daquele Deus que é soberano, E quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Ele venceu a morte, ele venceu aquilo que parecia invencível, porque até então fazer milagre, está tudo certo, eu já vi, outros fizeram, tentaram fazer e tal, mas a hora que ele ressuscita, ele muda a história, ele está dizendo que nem a morte teve poder sobre ele. Então, não há dificuldade, não há luta, não há gigante que você não possa vencer através de Jesus. Não há. Deuteronômio 24, por exemplo, é um texto que diz isso aqui, ó. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos. Para quê? Para dar vitória. Mas é Ele. Nós vamos ter algum preparo? Sim, nós vamos falar de preparo. Mas é Ele que dá. Efésios também diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui está no futuro, vai nos abençoar? Não, está dizendo que já nos abençoou. Já deu. Então cabe a você e a mim o quê? Tomar posse disso. Como a gente toma posse disso? Pela fé. As nossas vitórias, todas elas, seja da mais simples à mais complexa, seja abandonar um vício, seja qual for o vício, ela primeiro começa no campo espiritual, que é muito mais real do que o natural. Então ela começa aqui, e pela fé ela desce e vem para o natural. E aí você toma posse daquilo e você abandona aquilo que você queria abandonar. Mas se você não começar no campo espiritual, porque é lá que você foi abençoado, ó, lugares celestiais, as bênçãos foram dadas lá, e é lá que você precisa tomar posse da bênção que Deus te deu. Tem um provérbio que eu gosto muito, provérbio 21:31, que diz assim: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Então, nós sabemos, eu já estava falando, que quem dá a vitória é Deus. Mas é interessante que Ele manda preparar o cavalo. E quem prepara o cavalo? Você e eu. Ou seja, não é sentar na rede e falar, Deus está no comando. Estou esperando em Deus. Até porque tem uma diferençazinha sutil entre fé e confiança. Fé é aquilo que você acredita, mas a fé, muitas vezes também, ela estagna, eu estou em fé, estou esperando Deus fazer. A confiança não. A confiança eu pego a fé e movo, e preparo o cavalo. Então, uma hora que eu tenho fé em Cristo, esta fé me gera uma confiança tal de que eu vou mover na direção daquilo que eu estou almejando, e não sentar e esperar, porque Deus não quer que você sente, Deus não quer que você espere, Deus quer que você se mova. Nós temos um Deus dinâmico, nós temos um Deus que levou seu povo, quando libertou seu povo do Egito, era através de uma coluna de nuvem, através de uma coluna de fogo, e era o seguinte: andou, levanta tudo e vamos andar. Oh Deus, mas a gente acabou de estar aqui tranquilo e você já está mandando andar de novo. Mandando andar de novo, tinha que obedecer. A nuvem andava, o povo tinha que recolher tudo. 1 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas que tinham estabelecido as barracas, tudo gostosinho, um churrasquinho, tranquilo. E a nuvem resolveu andar de novo. Vamos embora, esse é o nosso Deus. Então, a confiança faz você mover, a confiança faz você preparar o cavalo. Você e eu precisamos preparar o cavalo. Eu não manjo muito de cavalo, eu acho que o Marcão, você tem até cavalo, né, Marcão? Mas no apartamento, onde é que é o negócio? Ah, tá, porque não cabe, né, no apartamento. Tá. O que vai num cavalo? O que é a primeira coisa que bota num cavalo? A rede.
Tá bom. E o arreio é o que vai na boca, é isso? Arreio. É freio ou é arreio? O que você quer? Freio ou arreio? Então tá bom. O que seria então colocar o freio ou arreio no cavalo do Marco? Tem mais alguém que tem cavalo aqui? Deixa eu ver. Só você, hein, meu? Tira ele da cozinha hoje, pelo amor de Deus. Qual é o arreio ou qual é o freio que nós precisamos pôr no cavalo? Eu dei um outro nome para ele e é a perseverança. Não tem vitória sem perseverança. Não tem. Não tem vitória sem persistência. Não tem. Não tem. Primeiro Colossenses 15, 58, depois eu vou ler esse, mas diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Você quer vitória? Eu quero muito que você queira. Mas se você ciscar, aparecer e sumir, ou começa e para, não vai rolar. Desculpa, não vai rolar. Não vai rolar para aprender a língua, não vai rolar para ficar com o corpinho sarado. Olha o meu, ó. Essa risada foi bem chata. Ô Nicolas, cadê o Bedel? Anota quem deu essa risadinha aí, Nicolas. Professor Nicolas. Por que não está bonitinho? Porque não estou fazendo academia. Se eu tivesse, quem sabe estaria. Então, não tem sede firmes e constantes. Esse é o arreio, esse é o freio. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Que delícia que é você se relacionar com... Isso é um Salmo 51:10. Que delícia que é você se relacionar com alguém que você dá boa noite e tem a absoluta certeza que vai acordar do mesmo jeitinho. Não é legal? Mas vocês já viram gente dando boa noite e acordando de outro jeito? Pior que tem, né, meu? Aí você fala: o que será que eu fiz? Você não fez, cara. Você não fez, você só dormiu. Será que foi o ronco? Não é possível. Não é possível que o ronco tenha causado todo esse mal-estar que a pessoa depois acorda, meu. Não dá. Então, eu adoro esse salmo que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Ou seja, se nada mudou, se nada aconteceu, por que você mudou de humor? Por que você acordou desse jeito e dormiu de outro jeito? Deus muda isso. Não aceite isso. Não aceite isso mais. Se você era assim, não fala: não quero mais ser. Não quero mais ser. E Colossenses 1:11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham o quê? Toda a perseverança e paciência. E ele ainda acrescenta: de que maneira? Com alegria, porque não adianta também ser perseverante irritado, perseverante irado, não, perseverante com alegria. Esse é o arreio do cavalo, esse é o freio do cavalo, é a primeira coisa que pelo visto quem tem coloca. Hebreus também 12:1-2 diz: portanto, também nós, não sei se eu pus esse, está aí, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos como? Com perseverança. É um bocado de tempo que a gente tem estado com vocês e nesse ministério, e o que eu já vi com tristeza, pessoas que começaram, que estavam no caminho certo, se batizaram e tudo mais, e daqui a pouco, cadê? Sumiu, some, desaparece. A gente ora, a gente liga para alguns, mas tem uma hora que você tem que respeitar. Até porque outro dia eu aprendi melhor sobre isso. A parábola da ovelha diz que ela se perdeu. A ovelha se perdeu. E a ovelha, nós todos sabemos que é um animal extremamente torpe, enxerga mal, é debilitada em todos os sentidos, não sabe se defender. Então uma ovelha, de fato, quando se perde, o pastor tem que largar todo mundo e ir atrás. Essa é a história. Agora, às vezes a pessoa é rebelde, não quer e vai embora.
é diferente, é um outro contexto. Eu até tento muitas vezes, eu diria até que todas as vezes eu tentei pelo menos uma ligação, alguma coisa, mas não quer. Então, desculpa, não posso fazer muito. A ovelha, sim, a ovelha, eu sei que ela precisa, e aí eu vou atrás até alcançar, até trazer de volta. Mas um rebelde, ou, que quis se rebelar, foi embora. Filho pródigo, a história é muito clara, ele vai embora. O pai foi atrás? Não, o pai ficou aguardando. Ele voltou. No que ele voltou, o pai abraça. Mas o pai não foi atrás dele, porque aquilo não era uma ovelha perdida, aquilo era um filho rebelde. Então, só um parênteses para a gente entender bem, mas vamos correr essa nossa corrida com persistência. Tem duas áreas das nossas vidas que a gente deve sim ser persistente. Na primeira delas é na intimidade com Deus, e que isso ocorre, sem dúvida nenhuma, através da oração. E aí, 1 Tessalonicenses 5,17 é muito claro que diz: orai sem cessar. Ponto. Ô João, eu oro até quando? Até acontecer. Até acontecer. Ah, mas está demorando. Continua orando. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que oraram pelo marido, por exemplo, por 20 anos. 20 anos. E Deus fez a obra. Muitos de vocês conhecem, porque essa pessoa deu testemunho aqui na frente. Então, mas eu acho que eu vou parar de orar. Não para não. Né, Cláudia Calha? É uma que tem visto Deus agir dessa maneira, é ou não é? Tem orado por um bocado de tempo, por várias pessoas da família, e a fila está aumentando aqui. Natália, Diego, Aline, Giba. Daqui a pouco metade da igreja é Cláudia Calha. Mas tá bom, tá valendo, não tem problema não. Olha, Tiaguinho, Carol. Fruto de quê? Oração. Tem algum segredo? Tem alguma coisa que a Cláudia Calha faz? Não, eu sei que ela faz uns almoços gostosos também. Isso ajuda, não tem problema. Porque o Marcelinho foi assim também, né? Só que era McDonald's. O irmão trazia ele pro culto e depois ia falar: que culto, você tá louco? Eu tinha 15 anos que devia ter o Marcelinho. Que idade tinha o Marcelinho? 11? 11. Como é que você traz uma criança de 11 anos para a igreja? Só prometendo McDonald's depois. Então, se Deus der uma estratégia de McDonald's, manda McDonald's depois também, não tem problema não. Porque senão não vem, mas olha, virou um homem de Deus, né? Então é isso aí. Natália e Diego, qual foi a estratégia que a Cláudia realizou com vocês? Almocinho lá e tal? Marília, desculpa, qual foi? Almocinho, né? Pode falar. Mãe, tô ligado. Ela só não me convida, mas tá valendo também, não tem problema. Chocolate. Chocolate, meu? Quem te ofereceu chocolate? O teu irmão. Mas esse é sábio. Esse é sábio. O homem que dá chocolate sabe tudo, meu. Não, e eu ganhei um presente de aniversário no dia do aniversário. Não vou citar nomes, mas é uma pessoa muito querida. Foi até minha casa e eu estava lá, sei lá, fazendo o quê. Então ela chegou, eu não pude atender na hora e tal. E aí eu depois desci, nem sabia que a pessoa ainda estava lá na porta. Aí fui, abracei, agradeci. E a pessoa falou assim para mim: estou te dando uma coisa que eu tenho certeza que você nunca ganhou na vida. Falei: uau, fiquei curioso. Eu abracei o cara, agradeci, falei: beleza, tchau. Aí entrei e falei: meu, cadê o negócio que me deram? Onde tá? O cara me deu um balde de 3 quilos de Nutella. Eu liguei pro cara e falei: você acertou, meu, nunca. O máximo era aquele de 420 gramas que eu já achava um sonho. 3 quilos de Nutella, meu. Vamos fazer uma festa para comer Nutella todo mundo junto, meu. Mas não é um sábio também, um cara que faz um negócio desse? Vamos decorar é tudo. Vamos voltar a fazer o projeto Decora. Boa ideia, vamos voltar a fazer o projeto Decora. Faz tempo que a gente não faz. Vamos se preparando. Para aqueles que nunca participaram, porque nós fizemos acho que umas 4 vezes pelo menos, e era tão legal. Vou voltar a fazer. Projeto Decora. As craques estão. A Cristina Castro está aqui? Cadê ela? Você ganhou uma vez, né? E a Gabi Rodrigues faltou. Eu meti F nela, hein?
Mas projeto Decora, as pessoas, não é obrigado, claro que não, mas por quê? Muita gente passa a vida inteirinha e nunca veio à frente da igreja, nunca pegou o microfone da igreja, nunca fez nada na igreja, e às vezes tem essa vontade, mas não canta, não toca e tal, então acaba não tendo essa oportunidade. E o projeto Decora, a gente abre a oportunidade para quem quiser vir aqui à frente e recitar um versículo da Bíblia de cor. Só não vale "e Jesus chorou", aí não vale. Aí se vir aqui para falar isso, não vai rolar. Mas um Salmo 23, um Salmo 91, se dedicar um tempinho, 119, então, se dedicar um tempinho e se inscreve, e toda semana, todo domingo, a gente chama 3 ou 4, e a pessoa vem aqui à frente e recita, diz o endereço, e recita o versículo de cor. E aquela que recitar o maior versículo é a campeã do projeto Decora. Então é um negócio bem legal. Vamos voltar. Persistente então na oração, e persistente também, importante demais, no conhecimento da vontade de Deus através do que? Da palavra. Então, você quer ter vitória na sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque diz assim na parábola do semeador: "E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra ou lendo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto o quê? Com perseverança." Então é necessário, a persistência produz experiência e esperança, como está em Romanos. Agora, só isso, persistência, perseverança, não. Depois do arreio, você bota o quê? Cela? Sabe como é que a gente chama a cela? Fé. Você vai precisar de fé para vencer teus gigantes. Você vai precisar de fé para vencer, porque diz aí, 1 João 5,4, "O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Sem ela não tem. Sem ela não tem vitória, sem ela não tem. E fé não é um sentimento, fé é crer implicitamente em Deus e nas suas promessas e na sua palavra. Isto é fé. Como é que eu obtenho fé? Ouvindo, né? Romanos 10:17 diz: "Da sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus." Agora eu preciso dizer uma coisa para você, que a fé nem sempre torna as coisas mais fáceis, mas torna as coisas possíveis. Fácil nem sempre é, mas ela passa a ser possível. Não é também garantia de prosperidade. Então eu vou ser próspero a minha vida inteirinha, mas é a garantia de estar satisfeito em Deus e viver feliz, tanto na abundância ou na necessidade. A fé faz isso. Porque se a gente for feliz só na abundância, amigo, complicado isso. Ou só quando a minha saúde estiver 100%, complicado isso. Porque, como eu falei, cada hora você enfrenta um gigante. Então a fé faz com que você desfrute daquilo que você tem, seja muito, seja pouco. Porque eu conheço muita gente, você também deve conhecer, pessoas que têm muito, mas não têm paz de espírito para desfrutar aquilo que tem. Que vantagem você leva nisso? Eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Ter tanto e não ter paz de espírito para desfrutar. Não ter alegria para desfrutar. Você está na praia e você não está curtindo. Então a fé faz isso. Outra coisa, então já foi o arreio, já foi a cela, falta alguma coisa? Ferradura. Mas o cavalo nasce com ela? Acho que não, né? Então, vamos botar uma ferradurinha nele, não é mesmo? E ferradura seria o quê? Já falei, mas volto a falar, porque vai um pouquinho além. Vai um pouquinho além. A ferradura, eu diria que é você conhecer e tomar posse do que está aqui. Então, quando você ora, a melhor maneira de você orar é orar declarando o que a palavra diz. Então, um exemplo, se a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, está escrito aqui. Então, você ora desta maneira. Fala: Deus, o Senhor disse na sua palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, por favor,
Pode tirar. Pode tirar, porque o Senhor falou. E eu tomo posse daquilo que está aqui. O Senhor falou que eu viveria o melhor dessa terra. Eu quero viver o melhor dessa terra porque o Senhor falou. Não sou eu que estou pedindo, não sou eu que estou exigindo. Mas eu estou lendo, tomando posse de uma promessa sua. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que não alcançou meu coração, aquilo eu quero para mim porque está escrito na palavra. Então faz toda a diferença você orar baseado no que Deus já deixou. Porque Ele mesmo diz que Ele vela pela palavra. Ele não é homem para mentir, Ele vela. Então muito melhor do que você orar por coisas sei lá o quê, ora da maneira como Deus já deixou escrito. Ora desta maneira, ou seja, Ele vai te dar. Por quê? Porque Ele disse que ia. Ele disse que ia. Então conhecer e tomar posse da palavra. Faltou ainda mais alguma coisa para o cavalo, cara. Um enfeitinho assim, uma coisa. Pode ser também. Um corte no rabo, um penteado no rabo, na crina, rabo não, na crina. A rédea ele pôs, é o freio, né? A rédea ele pôs. Não, dá um talento na crina. Um cavalo com uma crina bacana é legal. Tapa-olho? Precisa de tapa-olho? Ah, quando for puxar charrete. Mas estou achando que isso aí precisa agora. Sabe por quê? Porque agora nós vamos falar disso aqui, ó. Santificação. Tá? Para não ficar olhando para a mulher dos outros. Precisa botar. Precisa botar. De onde tirei isso, né, Luciana? Você quer vitória? Passa por aí também. Efésios é bem claro, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não é possível sermos vitoriosos sem isso. Sem a perseverança, sem a fé, sem conhecer e tomar posse da palavra, mas sem a santificação. Porque Deus não se agrada. E Deus também aí não faz parte. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Qual é o primeiro passo? A santificação. Para ver o que? As maravilhas de Deus no nosso meio. E na sua vida e na minha. Então, a gente dá o passo da santificação. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, que a pessoa às vezes acha isso impossível, não tem como, porque santo não é aquele que nunca peca, porque você jamais vai deixar de pecar, assim como eu jamais vou deixar de pecar. Ou seja, viver em santidade não significa nunca se sujar no pecado, mas simples se lavar no sangue de Jesus. E como nós nos lavamos no sangue de Jesus, nos arrependemos e pedimos perdão. Porque achar que a gente vai virar um santo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Sede santos porque eu sou santo. Então tem que tirar coisas que o mundo fala e que às vezes a gente entra num relativismo que acha que dá. Tem coisa muito pior. Ou frasezinha do diabo. Não aceita isso. Não tem desculpa. Um erro não ameniza o outro. Então jamais volte a falar: tem coisa muito pior. Ninguém está vendo, pelo amor de Deus, ninguém está vendo. Deus está vendo, é Ele que te põe de pé, é Ele que cuida da tua vida. Mas todo mundo faz. Não. Eles fazem, nós não fazemos. Faz parte do nosso processo de santificação, o que? O arrependimento. Então, não entre numa de que isso é inalcançável para você. Tem coisas que eu não consigo. Não, você pode, através do Espírito Santo de Deus, através de uma decisão sua, e nos momentos em que falhar, nos momentos em que pecar, peça perdão a Deus. Porque o cristão não é definido pela ausência de pecado. Presta bem atenção. O cristão é definido pela presença do arrependimento. É isso. A tua vitória virá através da perseverança, da fé, de conhecer, tomar posse da palavra e da santificação. Eu queria tomar o finalzinho aqui, porque pensando
nas crianças, evidentemente, quando a gente fala de vitória e vem à nossa mente, porque eu acho que toda professora da escola dominical, duvido eu estar errado, mas em algum momento contou a história de Davi e Golias para as suas crianças. Contou, Roberta? Você também, Angélica? Você também, Tainá? Quem não, né? Só eu que não. Engraçado, já fiz tanta coisa na igreja e graças a Deus ainda faço. Mas Deus nunca dei aula em obreiro, dei aula em seminário, prega para cá, prega para lá, mas não sei porque Deus nunca permitiu que eu desse aula em escola dominical. Interessante, nunca dei. Minha mulher deu, e várias pessoas queridas, amigas minhas deram, mas comigo Deus escolheu outro caminho, não sei. Mas, de qualquer maneira, fechando então, eu queria só trazer alguns ensinamentos bem rápidos sobre como Davi venceu Golias. Porque não sei se vocês sabem da história, não vou ler a história agora, mas Davi era baixinho, hein? Era baixinho, fraquinho, não era sarado, não era grande. O outro lá tinha 3 metros de altura, uma couraça de 60 quilos, a ponta da lança pesava 6 quilos, ainda ia um ajudante na frente. E Davi simplesmente olha aquilo lá e fala, pois eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode vir do jeito que você quiser, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas eu queria só chamar a atenção, porque Davi, a gente precisa escolher as armas certas. E Davi, você sabe que ele pegou 5 pedrinhas. E para mim, a primeira pedrinha que ele pegou foi a pedrinha que eu chamo de a pedrinha do passado. Aí você fala, pô João, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que esquecer o passado e avançar e tal. Paulo fala isso. Sim, é um outro contexto. Mas 1 Samuel 17:37, o próprio Davi declara isso. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também da mão desse filisteu. O que ele está dizendo aqui? Ele fala, Deus fez coisas já pela minha vida. E não foram poucas. E Ele vai fazer de novo. Então, há momentos na sua vida e na minha, que você precisa, como o Salmo 103:2 também diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Lamentações também diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, tem momentos em que você tem que resgatar aquilo que Deus já fez na sua vida de poder, de milagres. Fala, cara, eu já vi isso. Então, se Deus fez isso, o que Ele não pode fazer? E em função de Deus ter me incomodado com isso, eu vou contar uma historiazinha que eu diria que 95% de quem está aqui já ouviu, mas talvez tenha uma pessoa que não ouviu e que precisa ouvir hoje. Então as outras, um pouquinho de paciência, porque esta pessoa precisa ouvir. Eu sou bom de nomes, como muitos já sabem, mas péssimo de data. Então eu diria que isso tem 14 anos, talvez, lá em Santos. Mais 15 anos. Estávamos de férias em Santos, nós e os 3 filhos. Quem conhece Santos tem uma ciclovia lá, gostoso para andar de bicicleta. Andávamos de bicicleta todos os dias, segunda, terça, quarta. Na quinta fomos andar de bicicleta, a mesma bicicleta que havíamos andado todos os dias. E a minha bicicleta deu um problema no freio que travava e não conseguia andar. E 2 dos filhos, bem filhos, eu desci e falei, estou com problema aqui no freio e tal. E eles falaram assim, ô pai, beleza, nós estamos indo, quando o senhor arrumar, o senhor encontra com a gente. Típico de filho. Mas está valendo. E aí eu desço da bicicleta e realmente comecei a olhar ali. Nisso veio um rapazinho que eu nunca tinha visto na minha vida. Falou, o que houve? Eu falei, estou com problema aqui no freio. Ele, a aparência de uns 17 anos, 18 anos, arrumadinho e tal, não teve erro. Meteu a mão ali e começou a tentar arrumar aquilo lá. Eu dei um passo para trás e já andava com o senhor há algum tempo, mas me veio esse pensamento assim. Falei, será que eu faria isso por alguém? Sujar a mão de graxa aí, alguém que nunca viu na vida. Mas me chamou a atenção a disposição do rapaz, e ele começou a tentar consertar, mas aquilo não consertava.
não dava, tinha que ter ferramenta, tinha que ter alguma coisa. E eu por 2, 3 vezes falava pro cara assim, eu falei, bicho, desculpa, deixa, eu vou voltar para casa, não estava rolando isso e beleza e tal. Ele não me respondia e ficava envolvido com o negócio, até que de uma maneira sobrenatural ele tirou a pecinha do freio, aquela borrachinha, e me deu. Eu pus no bolso da bermuda, ele falou, o senhor não vai usar o freio, mas o senhor vai poder andar. Eu agradeci, mas chateado, porque aquilo tinha me tomado tempo e tal, e coisa, mas tá bom. Aí fui, encontrei os filhos, aí chegou depois a Lídia, mais um filho e mais um cachorro. E sentamos no banco, bem próximo da areia. Era mês de férias, 8 e pouco da noite, cheio de gente, ali até iluminado e tal. Estávamos ali, e aí os 2 meninos falaram, nós vamos até a beirinha da água. E aí ficou a Lídia sentada no banco aqui, a Mariana aqui, o Zac aqui. O Zac é o cachorro. E batendo papo aqui e tal, nisso surge um rapaz de bicicleta aqui, outro aqui e uma pistola na mão. E a gente estava tirando umas fotos, então ele já viu o flash, né? Ele já pediu, passa a máquina, passa isso, passa aquilo, passa o celular, passa o tênis. Eu já fiz assim. Falei, estamos sendo assaltados aqui, que história é essa, né? E você fica processando aquilo, eu olhava, falei, será que esse negócio é de verdade? Eu não entendo nada, mas você fica... E ninguém vê, porque o cara não faz assim, ele põe do lado do corpo, aí tem mais eu do meio e mais outro da ponta, ninguém vê que você está sendo assaltado. Mas como Deus que tinha dado aquela câmera, a nossa filha lembrou disso, ela já começou a orar ali, dizendo, porque alguém tinha dado, ele tinha dito assim, o que Deus te dá ninguém leva. E como ele chegou pedindo a câmera, chamou a atenção dela, não que ela verbalizava, mas começou a orar. E a Lídia também já começou a clamar pelo sangue de Jesus. E aí eu acho que sem querer, não poderia querer mesmo, não ia expor minha vida nem a vida delas, eu virei um pouquinho para o lado assim. Ele estava literalmente aqui. E quando eu viro para o lado assim, ele pá! Atirou em cima de mim. Literalmente a queima-roupa. Aquele som... Falei, tomei um tiro. Aí a Lídia e a Mariana olhando para o pai, dizendo, o pai vai cair. O pai não caía. E aí eu olhei para elas e falei, eu vou chamar os meninos e a gente vai embora. E é o que eu fiz. Fui, chamei os meninos e a gente vai embora. Aí eu ponho a mão no bolso da bermuda. Primeiro eu olho ela rasgada. Falei, eu não sou desses de usar bermuda rasgada. Eu tirei a pecinha do freio e foi onde a bala bateu e salvou a minha vida. E essa aqui é a bermuda que eu estava. Então, se essa peça tivesse no outro bolso, eu não estaria contando a história. Se essa peça tivesse um pouquinho para o lado, eu não estaria contando a história. Qualquer outra possibilidade eu não estaria contando essa história. Porque eu poderia pegar uma veia importante que nós temos aqui. E essa coisa um pouco escura assim, é sangue mesmo, porque o impacto da peça em mim me feriu um pouquinho, mas assim, como se fosse um tombo, uma ralada que você toma e tal. Nesse minuto apareceu assim, literalmente, aí que processei tudo, entendi, falei, Deus. E aí como Deus escrevesse no céu de Santos, Romanos 8:28, que diz que todas, porque o que mais me chateou em tudo isso foi o tempo que eu gastei com o anjo do Senhor tentando arrumar. Porque eu acho que ele deveria falar assim, cara, você não está ligado em quem me mandou fazer isso aqui. Você não está sabendo o que vai vir por aí. Então deixa eu terminar, deixa eu botar isso no teu bolso, porque vai precisar. Então aquela parte da história de demorar, de não entender por que eu estava passando por aquilo, se todos os dias a bicicleta funcionou bem. Então Deus escreveu no céu assim, Romanos 8:28, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então não há situação que você viva, que você possa estar passando, que não tenha, primeiro, autorização de Deus e, segundo, um propósito de Deus na sua vida. Tudo que você passa, tudo que eu passo tem propósito. E o nosso Deus é esse Deus de milagre.
Então, eu contei essa história porque muitas vezes eu preciso dessa pedrinha do passado. Eu preciso dela para encarar alguma dificuldade que eu estou vivendo hoje. Porque aí eu lembro e falo, João, você tem dúvida que Deus pode? Você esqueceu? Vai lá e dá uma olhada na bermuda. Vai lá e olha o que Deus já fez. Ou seja, se Deus fez aquilo, o que Ele não pode fazer? Qual a dificuldade que você e eu possamos ter hoje que Ele não possa fazer? Então nós temos que sair daqui hoje na certeza que Deus quer que você tenha vitória, quer que seus filhos sejam vitoriosos, seus netos sejam vitoriosos, você seja vitorioso. É claro que para isso você precisa preparar o cavalo, e você prepara o cavalo dessa maneira como nós falamos. Você prepara o cavalo com perseverança, com fé, conhecimento da palavra, tomando posse da palavra, se santificando, mas sabendo escolher as peças, as armas certas. Tem uma outra arma que Davi escolheu também, que é fundamental. Sabe qual é a arma que ele escolhe? Se a gente for ler o texto, pressa. Pressa. Se você está com alguma situação que precisa ser resolvida, Davi, o texto diz que ele correu em direção ao gigante. Ele não ficou nem esperando. Ele pega o estilingue com as 5 pedrinhas e sai correndo em direção ao gigante. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem algo para resolver? Resolva. Vá para cima. Não procrastine. Não fique esperando. Não tem que esperar. Ora, resolveu? Vai para cima. Outra coisa, não dê ouvido a pessimistas. Porque se Davi fosse ouvir o seu próprio irmão Eliabe, não teria feito nada. Porque muitas vezes o pessimismo e as críticas vêm de gente próxima a nós, aí então é que derruba, porque não é do fogo amigo, é de gente que é próxima a você, mas diz, não, isso aí não vai dar certo, nem pense nisso, não dê ouvido a pessimista, não dê ouvido a crítica maldosa, porque crítica é difícil, mas às vezes pode ter alguma coisa legal, dependendo de quem vem, dependendo se a pessoa de fato te ama. Você quer saber se a crítica é boa? A primeira coisa é quem deu precisa te amar profundamente. Se a pessoa não te ama profundamente, essa crítica não é para ser ouvida. Não escute ela. O primeiro passo é esse. Como é que você seleciona uma crítica? Quem deu? Me ama profundamente, quer meu bem profundamente, eu vou analisar. Se não é para te derrubar, é para te derrubar. Então é isso. É exatamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. E hoje, coincidentemente, também já tivemos um hino do Deus do Impossível. Então vou pedir para o grupo do louvor novamente tocar. E se você está querendo e desejando uma vitória, aí no seu lugar, levanta a mão. Levanta a mão. Opa, oh Deus, temos um exército aqui, Senhor. Temos um exército aqui, Senhor. E o Senhor está aqui nesta manhã, Pai. Por isso eu coloco todas essas vidas, todas essas mãos levantadas, esses braços levantados. E não sabemos qual é a necessidade, mas o Senhor sabe, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus soberano, Tu és aquele que criou os céus e a terra, que chama as estrelas pelo nome, e elas só se apresentam depois de serem chamadas pelo nome. E tens o nosso nome na palma da Sua mão, prova de que o Senhor nos ama e ama todos que estão aqui, Pai. Então eu declaro que essas vitórias, que esses gigantes cairão, todos eles cairão, um por um, no seu tempo, da sua forma, Pai. E eu sei do quanto o Senhor se alegra de ver seus filhos vitoriosos, porque toda a honra e toda a glória é dada e será dada para todo sempre a Ti e a Ti, meu Pai. Obrigado. Cuida dessas vidas, Senhor. Cuida dessas vidas. Concede vitória. Concede vitória nas áreas profissional, nas áreas familiares, nas áreas financeiras, aonde for. O que estiver travando, que seja destravado nesta manhã. Em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, Pai, aleluia. Vamos louvar o Senhor.